Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fly 8, nessa quinta-feira trazendo mais novidades aí para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo, já vai deixando seu like, se inscreva, ative o sino e compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Grande Lucas Pedrosa, você de casa, coloca aqui nossa hashtag pro povo conversar com a gente. Hashtag SBT Esportivo, assim você conversa com a gente lá no Twitter, @SBT Rio Oficial, @SBT Rio nosso Twitter e @SBT Rio Oficial. Aí tá aqui, olha ele aí, ó, é o Instagram, que eu prefiro muito mais que o X. Mas isso é uma conversa para um outro dia, tá? Ô, Vene Casagrande, é forte perguntar pra você que o Léo Pereira é o grande personagem até aqui da temporada do Flamengo? Olha, talvez sim, talvez eu ache um exagero, talvez seja o grande personagem. Assim, não gosto de classificar assim como o grande personagem, porque eu acho que pra mim o grande personagem do Flamengo tem sido o conjunto. E pode parecer um discurso demagogo, mas não. Porque eu acho que o Tite ele conseguiu ajustar não só o setor defensivo, mas também o setor ofensivo e também o meio de campo. Com a saída do Gerson por conta da lesão, problema que ele teve, infelizmente, mas aconteceu, o Tite conseguiu ajustar colocando o De La Cruz na vaga do Gerson. Talvez a única dúvida seja mesmo na ponta direita, algo que eu venho falando há muito tempo, porque eu não vejo o Luiz Araújo como titular absoluto nessa posição, muito pelo contrário. Se ele não voltar a atuar bem como foi outrora, ele pode perder essa vaga titular. Agora, no setor defensivo, o Léo Pereira e o Fabrício Bruno, que é o companheiro de zaga dele, que inclusive fez duas boas atuações com a camisa da Seleção Brasileira, eu gosto de destacar o futebol dos dois. Ah, um tá melhor que o outro. Não vou fazer essa disputa, entre aspas. Acho que os dois estão vivendo um grande momento, tanto é que Léo Ortiz, contratado a peso de ouro, a pedido do Tite, não se tornou titular e não vai se tornar titular nesse momento. Porque o Tite ele tem um discurso de ser, enfim, ele gosta de valorizar o trabalho dos jogadores. Se ele fizesse isso, ele ia dar um tiro no pé dele. Porque como que ele vai tirar Fabrício Bruno ou Léo Pereira nesse momento? Então, assim, quem ganha é o Flamengo, obviamente. Porque se Léo Pereira se lesionar, ficar suspenso, tem o Léo Ortiz à disposição. Ou o Fabrício Bruno também, tem o Léo Ortiz à disposição. Mas, de fato, o futebol do Léo Pereira evoluiu bastante, coincidentemente ou não, depois que ele assumiu um relacionamento. Ah, o amor! Daqui a pouco a gente vai mostrar a coletiva, uns trechos da coletiva do Pedrinho, o presidente do Vasco, e o Pedrosa vai comentar o que ele achou das falas do grande Pedrinho. Ô, Pedrosa, pra você eu pergunto ainda o assunto Flamengo. O Gerson, quando voltar, que agora, segundo a OCN, ele tá sem bola, lá ela, né? Quando ele voltar, treinar com bola e voltar, você acha que o Gerson volta pra qual local do Flamengo? A posição do De La Cruz. Você acha que ele não vai pegar um banco? Não, a posição que eu digo, ele vai disputar Tudo essa bem, posição. Perguntei mal. Você acha que ele vai pro banco de reservas? Acho que o time tá encaixado. Um time que não toma gol, um time que tá invicto aí na final do Campeonato Carioca, uma equipe extremamente organizada e que se encaixa nesse padrão do Tite, que eu já falei aqui, que é esse 4-3-3 com os dois pontas abertos. Um De La Cruz que jogava como Paquetá na seleção, sendo esse cara que povoa o meio campo, que consegue voltar para ajudar também o Eric Pulgar. Eu não vejo o Gerson, principalmente com o problema que ele teve, voltando com tanta facilidade assim para o time titular. Hoje o titular absoluto é o De La Cruz e aí o Gerson, com toda a qualidade dele, vai fazer parte desse elenco. Ô, Vene Casagrande, depois de 5 temporadas que o Flamengo tem um elenco muito forte, não só um time, você acha que o torcedor rubro-negro já acostumou a ver grandes personagens no banco? Porque existe um processo de estranhamento e às vezes até revolta, o cara no banco. E depois o torcedor vai começando a entender que como diz a torcida do Flamengo, que o patamar é outro e começa a acostumar a ver grandes caras sentados no banco de reserva. Inclusive, uma boa pergunta é essa, Fernandinho. Inclusive, 2024, na minha opinião, desses últimos anos que você citou aí, é o ano que o Flamengo tem o melhor elenco. Porque em 2019, embora tenha sido um ano absurdo, se a gente for parar e olhar o elenco não era muito bom. O time titular do Flamengo era muito bom. Hoje o Flamengo tem um baita elenco, tem 2 times à disposição. A verdade é essa. A gente está falando de um time, de um elenco que tem Davi Luiz e Léo Ortiz na zaga como reservas. Bruno Henrique, quer dizer, Gabigol agora suspenso, mas enfim, Bruno Henrique e Gabigol no banco de reservas. Então, de fato, é um elenco absurdo. E sim, te respondendo, acho que o torcedor ele já se acostumou com isso. Ninguém reclama do Bruno Henrique estar no banco de reserva, muito pelo contrário. O torcedor ele tem que comemorar,
porque o elenco do Flamengo é absurdo. O Tite, o que ele tem de matéria-prima, embora ele tenha tido sucesso no Corinthians, mas se a gente for parar e analisar no futebol brasileiro, esse é o melhor elenco que o Tite tem à disposição dele. Por isso que eu falo, o Tite, se ele fez o que fez com o Corinthians e nem era um elenco tão bom como esse, ele pode fazer muita coisa com o Flamengo esse ano. Eu observo, Pedrosa, a gente que trabalha com futebol carioca, que o torcedor rubro-negro já tem alguns 2, 3 anos que ele já está habituado. E que o jogador do Flamengo encerrou nesse ano ele não entender que ele senta no banco. A gente ainda via, nas últimas temporadas, jogadores que não entendiam esse movimento. Hoje a gente já percebe que é algo super natural, não só para o torcedor, mas também para o jogador, que é um grande cara, tem um salário altíssimo, mas senta no banco de reserva. Mas isso tem a ver também com o técnico, com a gestão do grupo, com o comandante que consegue fazer uma situação ali de mostrar para o atleta que ele ali está disputando posições com um dos melhores jogadores do Brasil. O time titular e o time reserva do Flamengo, eles poderiam ser titulares aí, o time reserva, em 18 dos 20 times da Série A, 17 dos 20 times da Série A. Então esse entendimento também é de uma disputa interna, só quem ganha com isso é o Flamengo, essa disputa de posição. A pior coisa que tem é o jogador ficar acomodado naquela posição porque ele acha que ele é o titular absoluto e ele mesmo não mostra a motivação. Então eu entendo que essa disputa é completamente sadia, só quem ganha é o Flamengo, mas repito, isso tem muito a ver com o técnico, porque tem técnico que não sabe bancar. A gente viu até a situação lá do Bruno Lage com o Diego Costa e o Tiquinho. Naquele momento ali, não foi uma conversa, uma coisa que aconteceu previamente, um entendimento, olha, tem que pensar no grupo, Tiquinho, senta aqui e tal. Foi na pré-eleição. Então, esse tipo de atitude, na minha visão, não é a mais correta para você colocar um grande jogador no banco. Quando você conversa com o cara, explica para ele os motivos que você está colocando ele no banco, isso se chama gestão de grupo, isso se chama também uma postura correta com o seu atleta. Inclusive, Firandia, sobre esse assunto ainda, no começo da temporada, o Bruno Spindel, o diretor executivo do Flamengo, e o Marcos Braz, eles falaram sobre isso, que teve jogador que não quis vir para o Flamengo porque sabia que ia jogar menos. Porque poderia ir para um outro clube e jogar mais, ser titular. No Flamengo ele teria que brigar por uma vaga. E na época muita gente até achou que foi o Gustavo Scarpa. Eu não sei se foi o Gustavo Scarpa. Seria leviano da minha parte eu dizer isso. Mas muita gente acredita que foi uma cutucada para o jogador que hoje está no Atlético Mineiro. Ô, Venê, você tem novidades sobre a situação do Gabigol? Temos novidades. O Flamengo inscreveu o jogador na Libertadores. Inclusive o Flamengo divulgou a lista dos 50 jogadores inscritos na competição. E o Gabigol está lá. Mas está lá por quê? Porque o Flamengo acredita que os advogados que estão defendendo o Gabigol vão conseguir o efeito suspensivo para esse jogador. Verei aí o efeito suspensivo, como é que está a situação? Ontem, quase 6 horas da noite, o acórdão, que é a sentença do tribunal, foi publicado e aí os advogados logo em seguida entraram com o pedido de efeito suspensivo. Quando sai a resposta? Pode demorar até 2 semanas. Como a gente sabe que eles são demorados, tanto é que a publicação do acórdão demorou também, foi até o prazo final, eu acredito que isso aí vai demorar para o Flamengo ter uma resposta. Mas, enfim, o jogador está tendo todo o auxílio fora do CT, porque ele não pode comparecer ao CT, profissionais à disposição dele. Enquanto isso, o Flamengo aguarda esse efeito suspensivo sair ou não. Espero que saia, né? E assim, a gente sabe que hoje, com toda a tecnologia, o suporte que obviamente o Flamengo vai dar, e o próprio Gabigol tem, né, ô Pedrosa, em relação à questão física, tá tudo ok. Ele vai treinar, ele vai dar o jeito dele. Mas o problema para uma situação como essa de doping já é assim, e dessa forma como foi, eu acho que vai ser a parte mental do jogador, né? Vai ser o maior desafio, talvez, do Gabigol nesses tempos para conseguir voltar a jogar bola. Quando você sai da rotina ali de treinamento, você está atrás dos seus companheiros, não tenha dúvida. Por mais que ele consiga treinar individualmente, o físico dele, ele não vai estar treinando com o grupo, ele não vai estar entendendo o que o treinador está passando, ele não vai estar se entrosando com os seus companheiros. E para o treinador, eu não duvido que o Tite, com essa situação, comece a pensar no time sem contar com ele. Já pensa no time titular sem contar com ele. Agora não vai nem pensar nas substituições e no Gabigol, porque é uma situação que o Tite não controla. Então só quem perde é o Gabigol. Inclusive, Pedrosa, isso é uma opinião minha. Eu acho que a diretoria do Flamengo tem que correr atrás do substituto para o Pedro. Não pode correr risco de perder competições por conta disso. Supondo que o Pedro se machuque, o que é totalmente possível, a partir do momento que ele treina, que ele joga, ele corre risco de se machucar. Supondo que ele se machuque, o Flamengo vai fazer o quê? Tudo bem, tem o Bruno Henrique que pode fazer essa função, mas não é o ideal. Pode fazer, é muito pequeno hoje para o Flamengo. É isso, não é o ideal.
Você tinha um Gabigol à disposição caso o Pedro não ficasse à disposição. Hoje você não tem o Gabigol. É um jogador extremamente importante, embora não estivesse vivendo a sua grande fase. Então, a minha opinião, acho que a diretoria tem que correr atrás, sim, de um substituto para o Gabigol. Posso só falar uma coisa aqui rapidinho, Fernando? Muita gente nas redes sociais acaba criticando o departamento jurídico do Flamengo, dizendo: nossa, o departamento jurídico é tão fraco que o Gabigol está tendo que contratar um escritório particular para poder defendê-lo. Gente, não tem nada a ver. O que esse escritório particular faz é focado nesse tipo de causa. Tanto é que o Paulo Guerreiro foi defendido por esses advogados. Hoje o Flamengo não tem um especialista no departamento jurídico de doping. Sim. Entende? Então, por isso que o jogador ele tem que contratar um profissional especializado nesse assunto. Não tem nada a ver com qualidade do departamento jurídico do Flamengo. Então, gente, cuidado na hora de criticar. E a gente tem que entender que hoje o mundo há muito tempo, na verdade, o mundo é muito cartesiano. Então, você tem um advogado, um é especialista nisso, um é naquilo. Você tem um médico, você tá com dor no joelho, você vai no proctologista? Não, você vai no ortopedista. Então, as coisas têm suas especialidades. E aí... 10 jogadores para cada posição e tal. E agora o Flamengo avalia ter 16 milhões ainda de reais para contratar em 2024. Ainda precisa contratar alguém, Rodrigo? Vou com você mesmo. É muito jogador, chega. Bom, o Flamengo perdeu o Gabigol, né? Possivelmente para a temporada inteira, a gente não sabe, né? Eu acho que o clube não vai fazer nenhum movimento agora, porque ainda não tem uma decisão do CAS sobre o efeito suspensivo, mas a partir do momento, se tiver uma decisão do CAS que seja negativa, o Flamengo talvez é provável que precise ir atrás do centroavante. E aí, outra questão é a questão de meio de campo, porque o time vai perder o meio de campo quase inteiro durante a Copa América. Vai perder o Pulgar, vai perder o De La Cruz, não vai perder o Gerson, porque o Gerson está fora de combate por conta de uma cirurgia, então dificilmente vai para a seleção na Copa América, será uma surpresa, mas você vai ter um cenário ali de muito desfalque durante a Copa América. Talvez perca o Pedro, e é isso, o Gabigol tiver suspenso e o Pedro na Copa América. Pode, de repente, sair um dos zagueiros ser convocado também. Varela na direita, que agora se estabilizou, pode ser convocado. Se chamar o Matias Vinha e o Ayrton Lucas, não tem lateral esquerdo. Claro, não vai contratar um terceiro lateral esquerdo, que aí também é demais, né? Mas, enfim, ele tem essa questão de 9 rodadas do Campeonato Brasileiro serem com a Copa América e essa questão do Gabigol, se a gente vai saber se ele vai estar suspenso da temporada ou não. Então, já tem uma previsão de que, não sei se vai ser agora, pode ser no meio da temporada, de que o Flamengo ainda tenha essa sobra aí de 3 milhões de euros, no futebol, apesar do futebol ser brasileiro, só se fala em euros, né? Porque as contratações são feitas calculando em euro, inclusive entre clubes brasileiros, né? Essa é a nossa realidade atual. De ter essas possibilidades para essas posições que podem representar um problema, principalmente durante o período da Copa América. Agora vai ter que vender jogador também, eu até explico isso na matéria. Entre 10 e 20 milhões de euros o Flamengo vai ter que vender. Vamos ver quais jogadores que vão pintar. Talvez o João Gomes seja vendido lá dentro da Premier League e isso represente uma receita. O São Paulo uma vez bateu a meta dele de receita de venda de jogador só com a negociação do Antony do Ajax para o Manchester United. Foi muito mais do que qualquer venda de jogador daquele ano, né? E pode ter alguns jogadores aí, meninos, né, que já estão, Wesley, Vitor Hugo, que eventualmente venham a ser negociados durante a temporada. Então tá aí a reportagem, a matéria, o texto do Rodrigo tá no blog dele. Flamengo avalia ter 16 milhões de sobra para contratar em 2024. Está aí no UOL para quem quiser acompanhar e ler, tá aí na sua tela para você ver, acompanhe no UOL. Arnaldo, quinta-feira que vem acaba a grande parte do mistério. O São Paulo volta a campo contra o Talleres, estreia na Libertadores. Nós pegamos os 2 últimos campeões da Libertadores e eles estavam presentes, né? Então essa importância também. É isso aí, daqui a pouquinho você vai poder saber tudo o que foi abordado com o senhor Adenor, mais conhecido como Tite,
Agradecendo mais uma vez a todos do Flamengo, a rapaziada da Flá TV também que fortaleceu a gente lá. Não à toa o Emerson tá aqui hoje, pô. Foi tudo combinado, foi tudo combinado. Agradecendo o Vinícius também que fortaleceu a gente, a comunicação do Flamengo. Muito obrigado, que a gente possa ter essa parceria ao longo de todo esse ano, sem dúvida nenhuma. Bom pra vocês, bom pra gente, bom pra todo mundo. Fernandão, assunto Flamengo, decisão amanhã. Jogo perigoso, quando o Flamengo tem a total responsabilidade. Nem por ser Flamengo eu não gosto, não. São pelos números em si. O Flamengo tomou um gol no campeonato do Nova Iguaçu. O Tite ainda não perdeu esse ano jogando um campeonato oficial, né? Um campeonato carioca, treinando o Flamengo. O Flamengo tem jogadores incríveis, não sei, mas tem um dos 3 melhores elencos da América do Sul. Ou prefiro falar das Américas, né? Porque nos Estados Unidos, na América Central, acho que não tem ninguém melhor. Então, o Flamengo tem toda a responsabilidade, tem que colocar em campo o que tem de melhor, até porque no meio corre, fala na mesma linha do Botafogo. Sim. Porque conseguindo fazer um bom resultado, tem um pouco mais de tranquilidade para o próximo jogo. É óbvio que o Flamengo tem um elenco muito recheado, pode fazer mudanças e o nível continua do mesmo jeito. Como você falou, pode se dar o luxo de poupar o Pulgar, que na minha opinião é um cara imprescindível para o bom funcionamento do meio-campo do Flamengo, dessa ligação defesa, meio-ataque. E mesmo o menino vindo muito bem, o Igor Jesus, não tem a mesma experiência do Pulgar, é um menino que tem muito a oferecer, mas a gente tem que tomar cuidado até para não atrapalhar esse início do menino. Mas o Flamengo tem toda a responsabilidade de vencer esse jogo e com muito cuidado, porque o Nova Iguaçu já mostrou que é muito perigoso e sabe das suas forças, do seu potencial. O Nova Iguaçu é um time que ele não vai muito além do que ele pode fazer. É claro que tem um jogador ou outro que pode tirar um coelho da cartola, como o próprio Iago, o Bill, o próprio Carlinhos, mas é um time muito bem consciente das suas forças e do que pode fazer. Não vai se defender o jogo todo, não. Emerson, como você infelizmente não estará aqui amanhã conosco, você tem algum palpite para esse confronto? Palpite para esse jogo? Cara, eu queria ir de 3-0 para a segunda partida ser um pouco mais tranquila. Mas Nova Iguaçu vem fazendo uma boa campanha. 2-0, acho que fica de bom tamanho. Encaminha um pouco, o título, 2-0, acho um bom palpite. Porque se ganhar de 2-0 e depois perder o título, aí, meu amigo. Não vai acontecer isso. Pelo amor de Deus. Aí, bate na madeira. Bate na madeira. Para você que é entendido, Flavinho, tem vantagem o Flamengo por ter sido campeão? Não, é tudo igual. Não, tudo igual. Se tiver resultados iguais, penalidade. Pênalti. Agora, você estava falando do Tite, né, cara? Eu vejo assim, olhando para o Tite, vendo as expressões, uma vontade de conquistar. Porque o Tite vem de 2 ciclos, né? Na Copa do Mundo, a gente até conquistou a Copa América, mas faltou a Copa do Mundo, né? Então, eu acho que o Tite, cara, quer muito esse título. É um cara até acompanhando lá de perto que dá moral para todo mundo. E até nas coletivas ele já até falou, poxa, a gente venceu esse jogo, mas infelizmente não consegui dar oportunidade para todo mundo. Eu vejo que é o cara realmente do Flamengo, claro, junto com os nossos jogadores. E esse ano, torcedor rubro-negro, esse ano de 2024, promete coisas boas. Falou, Emerson, meu amigo. Falou, Emerson. Recadinho do GV, rapaziada. Depois aquele rápido